Você acredita na ressurreição? Você acredita que quando você morrer, você vai ressuscitar em outro lugar? Você acredita na ressurreição de Jesus? Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou aqui da página Os Incríveis Bíblicos e a gente vai falar de um pessoal lá do tempo de Jesus que não acreditava em ressurreição. Não acreditavam que havia céu e não eram pessoas do povão, eram religiosos, os chamados saduceus. Vamos aprender? Pois é, Jesus, para quem conhece um pouquinho da história de Jesus, sabe que ele teve muitos opositores, muita gente que não gostava dele, muita gente que perseguia, tanto que Jesus foi colocado numa cruz e foi morto pelos próprios judeus. Não foram os romanos que mataram Jesus. Eles só fizeram a vontade do povo e dos sacerdotes ali. Jesus foi morto por questões políticas próprias dos judeus. Ele falava coisas contrárias à religiosidade da época. Na época, a religião seguia a lei de Moisés à risca, mas era tão engessada, era tão hipócrita, que o amor ao próximo, a ajuda, a própria essência, né, da religião ali judaica tinha se perdido entre tantos rituais, entre tantas regras, que eles não reconheceram o Filho de Deus que veio em pessoa à terra e o colocaram na cruz. Dentre esses religiosos havia ali os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que teria vida após essa vida aqui na terra. Então, quando eles se viram Jesus pregando, viram Jesus, né, debatendo ali na sinagoga, viram Jesus pregando para as pessoas na rua, no Monte das Oliveiras ali, o Sermão do Monte, eles ficaram enfurecidos. E, em alguns momentos, eles tiveram alguns embates com Jesus. Então, eu vou ler aqui para vocês Atos 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha estado com os apóstolos 40 dias aqui na terra, ensinando, e já tinha subido ao céu. Para você ler essa história, você vai precisar pesquisar o Novo Testamento, os Evangelhos, os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? E nós estamos em Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqui os saduceus, eles não aceitavam de jeito nenhum que falassem para as pessoas que havia vida após a morte. Gente, para a gente hoje, isso é uma coisa que a gente já escutou muito. A gente já ouviu muito, você vai para o céu, você vai para o inferno. Aqui eu quero dar uma pausa para te perguntar. Você vai para onde? Você vai lá para cima? Você vai lá para baixo? Você tem que se fazer essa pergunta. É uma pergunta importante, atual. Você tem que se fazer essa pergunta. Para onde você vai? Bom, aqui nós estamos aqui, né, falando dos saduceus, uma seita de religiosos da época judeus que não acreditavam de jeito nenhum, né, que haveria vida após a morte, muito menos vida eterna. O conceito de eternidade, como nós já falamos aqui em alguns vídeos anteriores, é algo abstrato. E naquela época também era abstrato. Muitas pessoas não compreendiam. Como assim? Né? Para sempre. Como assim? A gente vai acabar essa vida aqui, vai ter outra vida. Simplesmente as pessoas não compreendem esse conceito. Hoje em dia está mais fácil, mas naquela época não compreendiam. Como já dizia aqui um seguidor meu aqui, não havia Bíblia naquela época, havia a Torá
Havia o Pentateuco, havia o livro dos profetas. Se falava muita coisa? Sim, se falava muita coisa. Isaías fala muita coisa. Mas o conceito de eternidade, de vida eterna, não era um conceito assim comum na boca das pessoas, ok? Vários momentos da vida de Jesus, os saduceus tentaram fazer pegadinha com Jesus, né? Eles pegavam assim, Jesus andava ali nas ruas, cercado de multidão. Ele era famosérrimo nos 3 anos de ministério dele. Isso aqui já estava, essa passagem que eu vou comentar aqui já estava já ele bastante tempo ali falando para as multidões ali, para as pessoas ao redor. E de repente os saduceus falaram assim para ele: vamos dar um jeito de fazer Jesus pecar, blasfemar, para a gente apedrejar ele e matar ele. As pessoas pensavam em matar Jesus o tempo todo, principalmente os religiosos. E aí falou assim: Jesus, olha só, a gente quer te perguntar um negócio. Uma das mulheres casou com os irmãos e não teve filhos. O irmão morreu. Ele tem mais 7 irmãos. Bom, lá tinha o costume seguinte: se você fosse casado com um homem, não tivesse filhos e você ficasse viúva, você teria que casar com o irmão dele que fosse solteiro, para preservar a herança, preservar as tradições familiares. Aí, com os 7 morreram e a viúva também. Chegar no céu, de quem será a mulher? A pegadinha que fizeram com Jesus. Todo mundo ao redor ali, ó. Vendo o que Jesus ia responder. E Jesus calmamente, da fleuma, né? Pleno, responde assim: olha só, gente, vocês. Isso está em Mateus, tá? Vocês estão errando porque vocês não conhecem as escrituras. Já haviam escrituras, ok? Já haviam. Já havia ali a Torá, já havia ali muito livro dos profetas, livro de Esté, já havia, tá? Isso está em Mateus 22, do 23 ao 33. Vai lá pesquisar. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, vocês não têm lido que Deus vos declarou que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Ou seja, lá no céu vai estar essa galera toda viva lá em cima. Nós também vamos viver. Nós estaremos vivos no céu. Entendeu? E uma galera vai estar viva em outro lugar. Ah, Gabriela, eu não acredito nisso não. Isso não entra na minha cabeça. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Como dizia o pastor Cláudio Duarte, a fé, ela é um requisito para você entrar no céu, viver com Jesus a eternidade. Para você ir pro inferno, você não precisa de fé não, gente. Você entra lá sem acreditar mesmo, tá? Você vai levar um sustão. Você vai levar um sustão. Ué? Você? Ué? Não acreditava que tinha capeta, que tinha inferno, que tinha fogo eterno, ranger de Deus. Não acreditava em nada disso. Mas não precisa acreditar, não. Você, quando acredita em alguma coisa, você tem fé que você vai viver a eternidade com Jesus, é para ir para o céu, tá? A ressurreição sempre foi um assunto polêmico, né? E Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Cara, eu não consigo imaginar nenhum feito histórico, nada na história da humanidade que se compare com isso, nada. Jesus levantou dos mortos. Ele já tinha ressuscitado Lázaro na cara de todo mundo. E ele ressuscitou dos mortos. E subiu para o céu. Vamos ler o Novo Testamento? Leia, por favor, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois o livro de Atos dos Apóstolos, que conta ali um pouco do começo, né? Quando Jesus morreu, o que aconteceu? Amém? E para onde você vai? Você vai para onde? Você vai para o céu viver a eternidade com Jesus? Ou você vai para o inferno viver rangendo dente lá naquele calorão? Não dá tempo, irmão? Pensa bem no que eu estou falando, amém? Se arrependa.
Até a próxima.